Tudo começa com uma coisa simples, mas extremamente poderosa: desejo. A diferença entre quem sonha e quem realmente conquista está na intensidade desse desejo. Neste capítulo, você vai entender por que o desejo é o primeiro passo para a riqueza e como transformar vontade em resultado. Passo número 1 em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto se encaminhava dos trilhos da estação ao escritório de Thomas A. Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. Ouvia-se pedindo uma oportunidade a Edison de concretizar a consumidora obsessão de sua vida, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era um anseio, era um desejo agudo que transcendia a tudo o mais. Era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo traduzira-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante de sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem-sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo, por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir seu propósito, mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida e, finalmente, um fato. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhe em obter o que quero na organização Edison, mas disse: só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter, e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as pontes da minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou os soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens antes da primeira batalha, disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora. Vencemos ou perecemos. Venceram.
Toda a pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir ou se deixariam Chicago para começar outra vez em uma parte mais promissora do país. Chegaram à decisão, todos exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse: Senhores, nesse mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se. Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field fazer o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando as coisas ficaram difíceis e o futuro parecia sombrio, eles arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente todos os que têm êxito dos que fracassaram. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos definidos e práticos. Fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas: quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe algo de graça. Estabeleça uma data definida para possuir o dinheiro que deseja. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já, esteja pronto ou não, para pôr o plano em ação. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o prazo. Estabeleça o que pretende dar em troca e descreva o plano. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de dormir e outra ao acordar. Ao ler, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. É importante seguir essas instruções. Pode parecer difícil ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo. Mas se o desejo for suficientemente forte, você se convencerá de que o obterá. O objetivo é querer tanto o dinheiro que essa convicção se torne natural. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber também que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os
não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifícios, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação. Mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo, a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza, se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas, devemos saber que este mundo, mudado em que vivemos, exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para filmes. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as em realidade material. Ao planejar a aquisição de sua riqueza, não deixe que ninguém o influencie, zombando de seus sonhos. Para conseguir grandes realizações, é preciso captar o espírito dos pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valioso. Se o que você quer fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça. Concretize seu sonho e não se importe com o que os outros dizem quando você enfrenta derrotas temporárias. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Thomas Edison sonhou com a lâmpada elétrica e persistiu apesar de milhares de fracassos. Os sonhadores práticos não desistem. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina que voasse. Marconi sonhou com comunicação sem fios. Todos foram desacreditados, mas persistiram e provaram que estavam certos. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Colocaram o desejo por trás dos sonhos. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso começam em circunstâncias difíceis. Passam por muitas lutas antes de vencer. O ponto decisivo geralmente chega através de uma crise. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através da qual são apresentados ao seu outro eu. John Bunyan escreveu The Pilgrim's Progress, depois de ter sido preso e punido por suas opiniões religiosas. O Henry descobriu seu talento enquanto estava na prisão. Charles Dickens começou em condições humildes e transformou suas dificuldades em obras que enriqueceram o mundo. Helen Keller tornou-se surda, muda e cega ainda bebê, mas escreveu seu nome na história. Beethoven era surdo, Milton era cego. Ainda assim, suas obras permanecem.
Existe diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém está pronto enquanto não acreditar que pode obtê-lo. O estado mental deve ser de convicção, não de mera esperança. Mente receptiva é essencial à crença. Lembre-se de que não se exige mais esforço para alcançar a prosperidade do que para aceitar a pobreza. Um poeta escreveu: regateei com a vida por 1 centavo, e a vida não quis pagar mais, por mais que eu implorasse à noite, quando contava meus magros haveres. Pois a vida é apenas empregador, dá-lhe o que você pede. Mas desde que tenha estabelecido o salário, é preciso aceitar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir assombrado que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, ela teria pago com boa vontade. O desejo faz o impossível. Para encerrar, quero apresentar uma experiência pessoal. Vi, pela primeira vez, essa pessoa poucos minutos após seu nascimento. Ela veio ao mundo sem orelhas. Os médicos disseram que nunca ouviria. Mas eu recusei essa ideia. Decidi que encontraria uma maneira. Implantei na mente da criança o desejo de ouvir. Com o tempo, descobrimos que possuía uma leve audição. Era o suficiente. Mais tarde, um aparelho auditivo transformou completamente sua vida. Pela primeira vez, ouviu claramente. Entrou em um mundo novo. Mas a história não termina aí. Ele transformou sua deficiência em oportunidade. Passou a ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Nada poderia detê-lo. A fé e o desejo fizeram a diferença. O desejo tem formas misteriosas de se transformar em realidade. Nada é impossível para uma mente determinada. Não há limites, exceto aqueles que aceitamos. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando a série, porque nos próximos capítulos esse princípio começa a se revelar de forma cada vez mais clara. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo.